O Ministério Público do Paraná ele obteve na Justiça a determinação de bloqueio de bens de diversos investigados entre pessoas físicas e jurídicas na Operação Casa de Papel, que apura a prática de crimes cometidos por agentes públicos e empresários contra a administração pública. As decisões expedidas em caráter liminar pelos juízos de Astorga, Arapongas, Apucarana e Colorado atendem às ações civis públicas por atos de improbidade administrativa ajuizadas pelo Núcleo de Londrina do Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa, o GEPátria. Somados os valores a serem bloqueados em decisões liminares, aí de 8 processos que envolvem 20 réus, 3 empresas e 17 pessoas físicas, alcançam um montante de R$ 1.144.266,86 e tem como objetivo garantir aí o ressarcimento dos prejuízos causados aos cofres públicos no caso da condenação desses réus. O fato gerador dessas ações civil públicas relaciona-se aí com a possível irregularidade em licitações conduzidas pelas câmaras municipais de Astorga, Arapongas, pelos municípios também de Sabáudia, Iguaraçu, Santo Inácio e Santo Inês, e por um consórcio intermunicipal de saúde. A operação apura a prática de crimes, sobretudo aí como fraudes em licitação, dispensa indevida de licitação, falsidade ideológica e peculato. As investigações do GEPátria constataram a existência de uma organização criminosa que tinha o objetivo comum de obter direta ou indiretamente vantagem econômica mediante a prática de fraude aí nessas licitações. Eu vou começar com o Kim Rafael. Kim Rafael, me parece que esse país só não vai para frente porque é em todos os lugares. A gente vê corrupção em todos os lugares. A gente tentando fraudar o dinheiro público, fraudar o erário para levar vantagem em todos os aspectos. Aí a gente critica muito o ex-presidente Lula porque foi chefe de uma organização criminosa, entre aspas aqui, vou botar isso, porque muita gente diz isso. Ele até sofreu aí um processo todo, ficou preso por conta dessas coisas, depois tudo foi voltado atrás. Mas me parece endêmico no Brasil a corrupção em todos os aspectos. Infelizmente, eu acho que todos os países que detêm uma política que não é tão estruturada, né, como o caso do Brasil, tem sim casos de corrupção e nós estamos vendo aí perto, né, da gente com relação a esse tipo de situação envolvendo políticos, agentes públicos, né, dentro de um processo, de uma operação que está aí sendo desdobrada e que graças a Deus nós temos instituições sérias nesse país ainda, né, a polícia, o pessoal que investiga toda essa questão e que coloque, né, nome aos bois e também tenta aí reparar o dano causado ao erário no decorrer do período do processo que a operação que está investigada. Então, acho que o Brasil, como vários outros países, tem, infelizmente, esse sistema que todo mundo fala, o nome é o sistema. Como, né, não participar de corrupção no sistema? Como negociar sem corrupção, sem propina? Então, veja, nós temos hoje no Brasil uma questão muito complicada. Nós precisamos debater mais isso, uma reforma política, uma reforma que efetivamente tente limitar cada vez mais, né, o intuito do agente público a ser eleito e ser corrupto. Então, acho que é necessário um debate sobre isso, né, para melhorar as vias de fiscalização, né, melhorar as vias de limitação do poder de cada função e tentar melhorar na situação de licitação, como foi colocado aí algumas inexigibilidades, né? Contratações que ainda hoje existem e, claro, sem contar no período da pandemia, né? Que nós estivemos aí no estado que não se exigia algumas contratação por licitação. Nós tivemos aí vários casos, por exemplo, nos estados lá do norte e nordeste, com relação à compra de respiradores, que até hoje não chegou, até se comprou em bodegas e vinho e até agora não chegou os respiradores. Então, veja, infelizmente nós somos muito frágeis, né? Muito frágeis e vulneráveis ao sistema. Então, quando acabar? Quando colocar um debate realmente para tentar inibir esse tipo de situação? Mas ainda bem que existe, né, o policiamento que possa fazer uma investigação e tentar reparar, o mínimo que seja, né, o erário que foi, infelizmente,
danificado. Professor Jorge, a gente caminha de que jeito? Como a gente tem que caminhar para conseguir acabar com essa coisa que parece sistemática no Brasil da corrupção, em todas as instâncias? Paulo, primeiro há que observar uma questão, que é o tempo que demoram estes processos. Veja, estamos em 2022 e o fato que gerou esta ação que você está comentando, ela é de uma licitação, de um fraude, de uma licitação no ano de 2013. Então veja a distância entre o fato e o começo de um bloqueio de bens. E isso se deu por quê? Porque houve uma licitação cujo serviço, aspas, especializado, na verdade, eram já obrigações inerentes da própria administração. Transporte de servidores, documentos, ofícios, requerimentos, toda uma questão que é própria da administração, inerente a ela. E aí, então, se observa que havia um comportamento que se caracterizava como irregular. Então, o processo de investigação lá em 2013, 18, 19, 20, 21, estamos em 22, 5 anos. É lento e aí uma das grandes razões pelas quais temos essa sensação de impunidade no país. É interessante porque a atuação, estamos comentando uma atuação do Gepátria lá de Londrina. E a pergunta é, o que está ocorrendo na nossa região? Nossa região não há desvios, não há nada, está tudo certo, 100% certo. Creio que temos dúvidas, por exemplo, com respeito à questão do recapeamento, do asfalto, em muitos lugares. Então, parece-me que há também uma falta de atuação da população. O Brasil avançou nessa questão da liberdade do Estado, de um processo cada vez menos participativo do Estado no controle, mas também deixou de lado o estímulo à população. Aqui na região somente temos o Observatório Social como entidade que faz esse processo de fiscalização. Mas não há mais pessoas, parece ser, e estamos aqui, claro, a esperança de que algo ocorra, mas talvez fiquemos nessa esperança, Paulo. Pamela Bussolini. Paulo, o ser humano é falho, né? E onde a gente tem interferência do ser humano, a gente sabe que é passível aí de acontecer esse tipo de coisa, corrupção, né? Meus colegas resumiram muito bem a corrupção no Brasil. Acho que é a maior mazela que nós temos. Sem sombra de dúvida, é a maior mazela que nós temos no Brasil. Então, quando nós vemos uma operação como essa, a gente fica feliz por um lado, porque é sinal que está sendo investigado, combatido, mas também tem essa questão que o professor falou, que é nossos mecanismos de combate a ela ainda são lentos, né? Ainda fica aquém do que deveria. Mas o que me chama a atenção é nesse tempo todo de apuração, depois desse tipo de coisa, ainda tem muitos que se reelegem, né? Pessoas que estão aí no poder público roubando. Nós temos casos aí de pessoas que já passaram até por todas as instâncias e hoje estão aí se lançando candidatos, sendo votados e defendidos. Então, é muito malabarismo mental de algumas pessoas que dizem ser contra a corrupção, mas defendem corruptos no poder. Então é interessante, né? Só no Brasil mesmo. Mas a gente vai falar disso na sequência. Vai lá, Fernando Tupan, sua vez, Fernando. Tem solução para esse país? O que a Pamela falou, Fernando, me chama a atenção pelo seguinte: ela falou é a maior mazela. Eu concordo com ela porque essa transforma outras coisas, né? A gente tem pouca educação no país, pouco dinheiro, porque o dinheiro é surrupiado. A gente tem pouca saúde no Brasil, porque a licitação é feita de uma maneira lá não muito republicana. Então, o que você acha disso tudo, Fernando? Poxa, Paulo Caetano, eu estou me lembrando de Renato Russo. Que país é este? Que país é este? Sabe, as pessoas quando têm más intenções, reflete no que ela fala. Por exemplo, o presidente Lula fala que ele não é corrupto, mas ele quer controlar a mídia. Ele quer controlar a mídia para quê? A mídia daí não vai falar nada. Olha, apareceu isso lá na Petrobras, apareceu aquilo em Furnas, apareceu aquilo nos Correios. É assim, pai. Querendo censurar a imprensa, querendo controlar a imprensa, é a primeira vitória da corrupção. Porque daí qualquer coisa que um jornalista
passa, como a gente faz aqui, poderia ser enquadrado em coisas que a gente não quer para o Brasil. Esse é o perigo de você colocar essas pessoas que passam muito tempo na cadeia e saem falando que não tem culpa no cartório, pois já foi provado que tem, porque até braço direito, o ex-prefeito de Ribeirão Preto, o Palotti, entregou todo o esquema. Não existe mentira, não deixe-se mentir. Uma pessoa não pode jamais calar a imprensa. Por isso que podem aumentar os casos que aconteceram no passado, nos governos petistas. Olha, se você pegar, eu vou te falar uma coisa, o PAC 1 e o PAC 2, fazer uma recapitulação aí, você pode encontrar coisas que você não gostaria. É muita coisa escondida que não veio ainda à tona, Paulo Caetano. E essas pessoas que fizeram isso aqui no Paraná e no Brasil precisam ir para aquele lugar que é o quê? A grade, ver o sol nascer quadrado. Somente assim aprendem a parar e meter a mão no bolso do brasileiro. Paulo Caetano, chega dos mesmos. Agnaldo Vieira, sua vez. Olha, em caso de corrupção e desvio, é tiro, porrada e bomba. Tem que ter uma ideia de que após a condenação de qualquer pessoa que, principalmente do dinheiro público, os bens dos familiares em primeiro grau deveriam ser adquiridos, né, para o governo. Mesmo que fosse herança, fosse o que for. A pessoa não, a mulher, a esposa, não tem nada a ver. Mas isso deixaria o corruptor mais receoso ao tentar fazer alguma coisa, porque a sua ação ilícita poderia chegar até seus familiares, aos seus pais. Então deveria ser mais severa essa punição. Muitas vezes nós já tivemos casos, né, a pessoa devolveu, olhe lá, parte do que desviou e está solto, usufruindo ainda daquele dinheiro. Eu acho que essa punição deveria chegar também aos familiares, mesmo que não tivessem nada a ver com aquela ilicitude do criminoso. Mas seria uma forma de tentar diminuir um pouco, quem sabe, né, a consciência desses malfeitores poderia diminuir e tanto dinheiro que o país arrecada pudesse retornar para a população em serviços. Ô Aguinaldo, mas isso aí já acontece, só que é só em crimes de opinião, no caso como a esposa do Daniel Silveira. Os bloqueios se alastraram, inclusive, né, nos dados bancários aí da esposa do Daniel Silveira. Então isso, né, quem sabe seja aí um precedente para... Mas Kim, tem um detalhe, 21 milhões de reais, 21 milhões gasto por Bolsonaro em 2019 a 2021 no cartão corporativo. E o Bolsonaro se nega a disponibilizar dados com esse gasto. E aí é a transparência, o exemplo. O sujeito que roda sem capacete, o sujeito que usa o cartão corporativo, por exemplo, como o Aguinaldo colocou aqui. Tá aí, você colocou um exemplo, tem outro, né? Os corruptores precisam reparar o dano ao erário. Rafael, Calma, professor Kim. Jorge, segura, Calma, todo mundo Kim. segura. Vamos lá.